Estamos de volta com Fala Amanhã e no bloco anterior nós falamos sobre o cenário jurídico pós-julgamento de Lula, o que diz a lei quando o assunto é Lula candidato. E agora nós vamos para o cenário político. Lula teria perdido força após a condenação e o aumento da pena? Como está se desenhando a eleição 2018? Eu converso com Darlan Campos, que é cientista político. Muito obrigada pela presença, um bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos lá, então, como é que está se desenhando isso? E eu gostaria de saber se Lula perdeu força após esse julgamento. O primeiro elemento importante é a percepção da estratégia do PT. O PT tem, com o julgamento do presidente Lula, ele ganha um discurso. Se esse discurso vai se efetivar na prática, são outros elementos. Mas a perspectiva agora é ele manter uma candidatura, mesmo sabendo da condenação e da impossibilidade via legislação da ficha limpa. Como a gente estava discutindo aqui agora. Exatamente. Porém, isso não impede dele se proclamar como pré-candidato. Porque, na verdade, ele só é candidato depois que você registra a candidatura. Então, todos aqueles possíveis candidatos a presidente são pré-candidatos. E qualquer um pode ser pré-candidato. Então, a tendência é que ele utilize esse discurso para continuar a sua caminhada pelo Brasil e trazendo até um paradoxo que o julgamento traz, talvez a ressurreição do PT. Se a gente pensar que nas eleições de 2016 o PT foi o grande derrotado das eleições, perdendo muitas prefeituras, perdendo muitos deputados, muitos vereadores. Então, ou seja, isso faz com que agora o PT possa ter um discurso e a tendência é que ele continue com essa possibilidade. Eu vou convidar a Andréa Soares, de novo, para a nossa conversa, que ela acompanha todo esse cenário político a participar dessa conversa. Andréa, você conversou com representantes do PT. Ontem, o presidente do Partido dos Trabalhadores esteve aqui no estúdio, aqui no estado, né, o João Coser. Ele disse que não há um plano B, não cogitam outro candidato. Mas e após a decisão do tribunal, eles mantêm essa falta de plano B? Andressa, isso não mudou e não vai mudar. O diretório estadual está aguardando orientações da Executiva Nacional do partido, mas já é questão fechada que Lula vai disputar a presidência da República. Alguns nomes de petistas chegaram a ser cogitados, como o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Agora, Andressa, ontem, naquele ato público que a gente viu lá em São Paulo, que o Lula participou, ele disse, logo depois do fim do julgamento, que respeita o resultado, mas não aceita mentira, que segundo ele foi usada para que os desembargadores do TRF4 tomassem a decisão. Talvez, Andressa, esse desejo do ex-presidente de voltar ao comando do Palácio do Planalto seja esse combustível para uma militância que não abre mão de ter o seu representante lá nas urnas, agora em 2018. É verdade, né? É exatamente isso que nós estávamos discutindo aqui, né? É um combustível para o PT voltar a ressurgir, enfim, né? Exatamente. A possibilidade da discussão desse elemento do Lula ser candidato o coloca em pauta nos principais jornais e mídia do país, o que faz com que o nome do PT volte a circular, que o nome de Lula e esse discurso de vitimização. Então, o discurso já está ensaiado. A tentativa agora nós vamos ter que ver até que ponto isso vai pegar na população que vai comprar essa ideia, até que ponto. Bom, além de Lula, quem são os outros pré-candidatos aí que podem ser ou que já até se anunciaram pré-candidatos? Na eleição 2018, ela tem um potencial de ser uma eleição tão diversa como foi a de 89, a primeira eleição pós-ditadura militar, primeira eleição direta. Ou seja, com mais de uma dúzia de candidatos. Então, nós temos muitos nomes que se colocam na disputa. A gente sabe que, quando chegar mais perto da eleição, esse processo vai sendo depurado. Mas nós temos alguns candidatos aí que têm firmado. Então, o PT vai ter um candidato, se não for o Lula, lembrando que até 20 dias antes da eleição você pode trocar o candidato. Então, eles podem entrar com a candidatura de Lula e, faltando 20 dias, trocar. Isso dá palanque para o Lula e depois troca com discurso de vitimização. É uma possibilidade. O PT não vai falar disso agora, mas é uma possibilidade real e legal. Nós temos no PSDB o Alckmin despontando como a principal liderança e já se colocando como pré-candidato. No PSDB, então, o Alckmin é o pré-candidato. Exatamente. Tem imagens dele ali, né? Então, o Alckmin como pré-candidato, que vem aí para buscar ocupar um espaço de centro-direita,
né? Hoje os analistas, olhando o cenário, a gente percebe que há um espaço grande para o crescimento das candidaturas de centro-direita, que vão disputar esse espectro político. A gente tem ainda no campo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que já anunciou que pode vir a ser candidato, caso melhore os seus índices nas pesquisas presidenciais. É um candidato que vem com o apoio do chamado Centrão, que é aquele grupo de partidos pequenos que se juntaram e são hoje o fiel da balança do presidente Temer. Outro pré-candidato, o governo tende a lançar um pré-candidato. Pode ser o Maia, inclusive. Exatamente, mas tem se falado em outro nome, que é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como esse nome que vai defender o legado do governo. Porque o Temer já anunciou que não vem para a reeleição, então isso significa que alguém precisa vir defender o legado do que o presidente Temer está fazendo. Então, o Anderson Rocha está dizendo aqui, o Ciro Gomes pode sair candidato. Isso, o Ciro Gomes é um pré-candidato no campo mais à esquerda do PDT, vem já anunciando desde o ano passado a sua pré-candidatura e tem andado ao Brasil fazendo as suas caminhadas. Marina Silva, pela Rede, também é uma pré-candidata, já vem de 2 eleições presidenciais, com um quantitativo de votos grande, na casa aí de 18, 20 milhões de votos nas 2 últimas eleições. Então também vem para a disputa eleitoral. E o PCdoB também lançou uma candidata, Manuela Dávila, uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, como pré-candidata do partido. Agora muito está se falando também no Luciano Huck, né? O Luciano Huck já esteve mais, o nome dele já esteve mais quente na disputa. Quando foi confrontado pelo seu local de trabalho e pela imprensa em geral, ele recuou, mas o seu recuo não foi definitivo. Então, ele diz que em algum momento vai participar diretamente do processo eleitoral, mas que talvez não seja 2018. Então, é um nome que está aí colocado no cenário, mas que até agora anunciou inicialmente a sua retirada do nome, mas tudo pode acontecer ainda. A Andréia Simonetti comenta, tá difícil escolher um candidato. Bom, a gente sabendo que Lula pode ser candidato, tem algum desses elementos, algum desses pré-candidatos que podem derrotar Lula? Que tem força? Esquecemos o nome do Bolsonaro, que também vem forte nas pesquisas, como um nome que está ainda buscando um espaço partidário, trocou de partido novamente, está buscando um espaço que possa dar-lhe a possibilidade de ser candidato a presidente. O Felipe Sena do Nascimento está respondido, então. Ele até citou aqui que Bolsonaro é líder em pesquisas, então a gente está falando aqui. Realmente ele tem bastante força nas pesquisas. Né? Candidatíssimo. Agora, sem Lula efetivamente nas pesquisas, a gente tem um desafio, que é o quê? Para onde migraria os votos de Lula? Então, as próximas pesquisas vão buscar exatamente captar desse eleitor lulista, petista, qual seria a sua segunda opção de voto. Então, se Lula não for candidato, em quem será a sua opção de voto? Então, isso vai nos dar uma possibilidade de entender esse processo de migração de voto. Ou seja, qual candidato capitaliza mais a saída de Lula da disputa? Só para a gente encerrar, Fernando Collor pergunta a Sayonara Supriano, que também já se anunciou como pré-candidato. Collor anunciou pelo PTC, a gente entende que é muito mais uma tentativa de gerar um burburinho político. Até porque ele já sofreu impeachment. Exatamente, e está num partido pequeno, sem muita estrutura, mas a tendência é que ele não venha a ser candidato, mas anunciou sim a sua pré-candidatura. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de continuar esse papo, porque é super importante aí para o nosso futuro, né?